Olha só, intuição é o processo de chegar a uma conclusão, de ascender ao conhecimento, sem passar pelas etapas analíticas, lineares, que levam, em geral, a gente a concluir alguma coisa, sem passar pelos processos, por exemplo, de dedução, de conclusão racional e assim por diante. A clássica intuição é a intuição do artista. O artista sente que um caminho artístico é valioso sem que ele precise racionalizar isso. A gente fala muitas vezes que um músico é intuitivo. Fulano de tal é um baixista muito intuitivo. O que isso quer dizer é que esse é um baixista que entende o espírito da música e põe uma personalidade nela, mesmo quando ele não conhece a música, não está, enfim, familiarizado com aquela linha de estilística musical. Olha, as pessoas mais intuitivas são pessoas mais conectadas a sentimentos. Elas são pessoas que valorizam, na hora do vamos ver, mais impactos afetivos das suas decisões, daquilo que elas fazem e de como elas vão se sentir, do que os impactos materiais. Sobretudo, pensa o seguinte: você pode analisar uma situação olhando o quadro geral, ou você pode analisar uma situação vendo cada elemento específico e como esse elemento específico se concatena a outros elementos específicos, formando esse quadro geral. Você vai do todo para as partes ou das partes para o todo. O processo racional no Ocidente, típico do pensamento ocidental, é ir das partes para o todo. O intuitivo é o que aborda primeiro o todo, e do todo ele vai para as partes eventualmente, ou seja, ele desce para o analítico, mas a primeira visão é do quadro geral. O que esse quadro me causa como sentimento? Essa é a visão intuitiva. A gente não tem nada estabelecido, deveria ter, tá? A educação, ela está orientada só à parte do conteúdo e dos processos racionais. A educação afetiva é meramente uma educação normativa. A gente não aprende, não há um estudo sistemático de identificação de emoções próprias e desse clima geral, infelizmente. Mas eu acredito que a tendência, conforme esse campo evolui, é que de fato haja treinamentos para isso, porque não é impossível, muito pelo contrário, é algo tão ensinável como qualquer outra coisa. Por que isso? Porque estas emoções que a gente sente, os outros sentem, elas efetivamente refletem algo que está acontecendo no cérebro. Quando você olha você faz uma introspecção e você analisa o seu próprio pensamento, eu estou querendo isso daqui porque no fundo, eu sei que lá na frente eu vou me beneficiar desta forma ou desta outra. Você está fazendo uma introspecção sobre um estado cerebral seu. Dá sim. A semana passada a gente falou sobre o Daniel Kahneman. O tema aqui, aliás, ele complementa muito do que o Daniel Kahneman fez na vida. E o Daniel Kahneman falava assim, que a gente, quando vai decidir alguma coisa mais importante, a gente primeiro tem uma primeira fase do pensamento que ela é mais intuitiva, assim, a gente faz uma filtragem intuitiva e depois a gente faz uma análise mais racional. Eu acredito que, no fundo, a interação entre entre a parte racional das tomadas de decisão e a parte intuitiva, ela pode ser dessa maneira. Então, dois processos racionais são aqueles que vêm depois da intuição, mas eu acho que, sobretudo, quando as decisões são importantes na nossa vida, a gente acaba quase sempre decidindo com o quê de intuição.